eu lembrei-me que papai e Letícia eram, isso você já sabe também, né? Eram primos legítimos um do outro, até porque Pedro e Alfredo eram irmãos. Sim, sim, sim. Eram Então irmãos. é essa história que eu quero que você conte agora. Eu quero que você conte. Pedro mandou matar Manuel Glicério, a rusga que teve na família, quem ficou de um lado, quem ficou do outro. Como é que Pedro foi enriquecendo? Quando que Augusto teve noção de que tinha esse pai? Quem foi a primeira pessoa da família de Letícia que disse: homem, vai buscar dinheiro com esse cara? E quem foi que fez a cabeça de Letícia para casar com ele e dele para casar com Letícia? Bem. Pois é. Bem, difícil esse capítulo, né? Vocês precisam lembrar que o pai do meu avô Augusto, o Pedro, em certo momento da vida, mandou matar um irmão chamado Manuel Glicério, por uma briga por questões de terra. Isso pode ser visto no capítulo 2, vou deixar o link aqui em cima. Pedro e Manuel Glicério eram da safra de 11 filhos, meu Deus, 11 filhos, do casal Ursizino e Petronila. E agora, nesse ponto da história, restavam só 10, já que Manuel Glicério morreu assassinado. Você aí pode imaginar que todos esses 9 irmãos se revoltaram contra Pedro. E talvez tenha se formado um grupo de 9 contra 1. Mas não. Um dos irmãos ficou ao lado de Pedro, lhe dando razão e permanecendo próximo. O racha familiar criado foi de 8 contra 2. Um racha mesmo, e vocês vão entender as complicações disso. Pedro não ficou preso por esse assassinato do qual ele era o mandante. E esses 8 irmãos queriam prejudicá-lo de alguma forma, para que ele pagasse ainda em vida o que havia feito. E como Pedro, desde que sumiu da vida de Augusto na infância do menino, nunca o reconheceu como filho, a família, ao descobrir a existência de Augusto, pensou em usá-lo contra Pedro. Claro que nem todos os 8 irmãos eram tão aguerridos e vingativos. Um deles, o que papai descreve como o ponto fora da curva, e um ponto com o qual ele se identifica muito, era Alfredo. Alfredo era um desses 11 filhos, irmão de Pedro. E lembre-se que Pedro enriqueceu muito ao longo da vida, se tornando um comerciante de grande porte, com amizades influentes em Pernambuco. E Augusto, único filho desse pai rico, repito, único filho, morando naquela casa do córrego, sem água encanada, parcialmente construída, onde meu pai dormia em cômodo aberto ao quintal, deixando os filhos ora com madrinhas e padrinhos, ora com vizinhos, ora em internatos, sendo a Ilza a mais afastada da família, ora completamente sozinho em casa, por horas a fio esperando o pai chegar, ora em casas em que pudesse fazer algum tipo de trabalho à medida que ele crescia. O analfabeto Augusto, primeiro barbeiro e depois guarda, único filho do grande comerciante Pedro de Albuquerque Queiroz. A Ilza e Ayrton, netos de Pedro de Albuquerque Queiroz. Será que eles verão ao menos o cheiro desse dinheiro em algum momento da vida? Será? Pois bem, desses 11 filhos de Ursizino e Petronila, Pedro foi o que mais enriqueceu sem sombras de dúvida. Mas Alfredo, na visão do meu pai, era uma pérola em meio aos porcos. Pois Alfredo era um homem culto. Alfredo era professor da Universidade de Campina Grande, lente catedrático. Não era um ricaço, mas era alguém bem de vida, muito elegante e muito educado. Alfredo é um milagre. É um milagre. Porque ele não só se alfabetizou, como ele foi muito além. Ele chegou a ser professor catedrático lente da Universidade da Paraíba. Quer dizer, isso não é pouca coisa, não. Tá certo? Uhum. É um homem que gostava de ópera. Puxa, não dá nem para não dá nem para fazer a referência devida a esse homem. E eu, burro que fui, não procurei saber como é que foi, como é que ele chegou a esse ponto. E depois, quando eu me dei conta de mim, ele já havia morrido, eu comecei a perguntar aos filhos, os filhos não sabiam nada. Eu também não perguntei, veja, eu sou burro, sou danado, devia ter perguntado. Mas olha só quanta coisa eu deixei de perguntar e saber, meu Deus. Que burrice. É impressionante, né? É por isso que eu estou querendo gravar também. Horrível. Como é que eu deixei passar isto? Olha, eu tinha
podia ter aprendido tanto, 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 e passou-se tudo isso. E depois eu procurei com os filhos deles não sabiam nada. Nada. Ele não era, ele era uma pessoa de muita cultura, mas ele era uma ilha, porque ninguém, nem na família dele, o Alfredo, tinha uma admiração por esta filha. Ele gostava de todos os filhos, ele era um pai amantíssimo, entendeu? Era uma pessoa... Olha, você devia ter conhecido. Ele era um homem de 1,80 m e tantos. Não, 1,90 m eu acho que ele não chegava. Ele morreu, sei lá, com quantos anos? 70 e tantos anos. Mas 70 e tantos anos naquela época era já uma pessoa velha, não é como hoje, né? E ele, eu não sei se ele teve algum passado assim como militar, né? Mas o fato é que ele andava quando ele ia lá em casa, quando ele ia a Recife e ia lá em casa. Olha, era para os meus olhos uma festa, porque este homem ele era impertigado, ele é um homem que não dobrava a espinha, ele estava sempre ereto, de cima a baixo, andava sempre com uma roupa de linho branco, limpíssima, né? Gostava de um cafezinho que Letícia fazia para ele. Ele sentava na cadeira de balanço lá da nossa casa, ficava na cadeira de balanço, e Letícia levava o cafezinho para ele, assim, e ele tinha uma adoração por Letícia muito grande, porque parece que a última filha que ele conseguiu casar, né? Por sinal que ele conseguiu casar, vírgula, porque não foi ele que casou Letícia. Quer dizer, ele, inclusive, não fez por um bocado de sinais que eu sei, ele não fez bom gosto, como a gente diz. Não fez muito gosto naquele negócio, porque aquilo foi um negócio. No casamento. Né? E, ao que eu saiba, nem à igreja, no dia do casamento, ele foi. Isso é um desdouro. Né? Uma pessoa não ia ao casamento, um pai não ia ao casamento de uma filha, é algo, olha, sem nome. Pois bem, ele sujeitou-se a isso, a não ir ao casamento da filha, porque ele bem suspeitava de que aquilo era uma coisa arrumada e não com o interesse da aproximação dos dois nubentes, né? Dos dois noivos. Alfredo era pai de várias filhas, entre elas uma moça com a característica comum aos Albuquerque Queiroz e a outros tantos pernambucanos: os olhos verdes, os mesmos olhos verdes de Augusto. É essa Letícia, bem nascida, filha de um lente catedrático, que vai casar com Augusto e ir morar naquela casa do córrego. Como? Como isso foi possível? Bem, vamos dar algum crédito a Augusto, que apesar de ser analfabeto e pobre, já tinha tido algumas mulheres, e inclusive 2 delas optaram por abandonar os maridos para ficar com ele. Alguma coisa ele tinha, algum charme, alguma altivez. Mas no caso de Letícia, vamos atentar para o fato de que muitos familiares devem ter lhe bombardeado com a ideia de que ela poderia ficar rica se eles conseguissem convencer Augusto a processar o pai, Pedro, e ser reconhecido em herança. Letícia estaria se casando com um potencial herdeiro de tudo. Absolutamente tudo o que Pedro tinha. Algum charme, alguns galanteios, algum sorriso bonito, 2 pares de olhos verdes que se encontravam, 2 primos distantes que se conheciam, uma moça bonita que pelo gênio forte estava envelhecendo sem casamento ainda. Sim, tudo isso conta. Mas acima de tudo, era uma aposta. Uma aposta que não deu certo, como a família esperava. E eu verifiquei que por datas aqui, depois você verá comigo isso, que não foi assim tão próximo do casamento dele, não. Foi assim algo que, sei lá, quando ele estava ainda quando ele noivou, quando a coisa já estava mais ou menos confirmada que havia casamento, eu acho que dali ele tanto é que eu me recordo que houve um período que ele deixava-me em casa, naquela tal casa, trancado, eu sozinho, entendeu?
Eu ficava sozinho e só voltava a vê-lo quando ele, à noite, chegava, abria a porta e entrava. Eu me recordo que, numa certa noite, ele me trouxe a mão cheia de bolas de gude, novíssimas, lindíssimas, brilhantíssimas. E olha, eu fiquei assim tão comovido. Ainda hoje eu me sinto assim, porque foi a única vez que ele me deu um presente na vida, tá certo? E eu percebi que ele trouxe para me fazer carinho. Ele que eu gostava. Então ele comprou bolas de gude novíssimas, lindíssimas. Eu guardei aquilo com um carinho tão grande. E ele me deu uma vez. É isso. E aí, mas então a Letícia chegou na sua vida, que é a sua madrasta. Você sabe. Conta para mim o que foi essa história. Vamos ver se eu conto para você numa certa sequência do que eu lembro. Entre os muitos irmãos que Pedro tinha, além de Alfredo, que era o pai de Letícia, como você sabe, tinha um chamado Antônio. Este Antônio era os pés da besta, porque ele era um homem rico, não sei que era uma riqueza mediana, e era muito inteligente, né? E morava na Encruzilhada, que é um bairro do Recife. E morava lá, na Encruzilhada. E ele era chamado de Tio Citonho. Todo mundo chamava, porque é Antônio Citonho, né? E era chamado de Tio Citonho. O pessoal juntava tudo, era Tio Citonho. Todo mundo chamava ele assim, Tio Citonho. Então, havia um senhor Cazuza, que esse Cazuza vem de anos antes, não sei como. Esse Cazuza conhecia os familiares, pelo menos Tio Citonho, ele conhecia, Augusto ele conhecia. Só sei que esse Cazuza era uma espécie de leva e traz entre a casa do Tio Citonho e a casa do papai, do meu pai. E foi esse Cazuza o intermediário dessa ideia, segundo eu sei. Então, Augusto conhecia uma pessoa, Cazuza, que era amigo de gente da família dele, de um tio dele. Amigo, que era amigo do Tio Citonho, de Tio Citonho. Que é irmão do Pedro e de Alfredo. Irmão do Alfredo também. Ou seja, Augusto tinha algum conhecimento dessa família do pai, alguma proximidade com essa família do pai. Embora não conhecesse pessoalmente o próprio pai. Quer dizer, porque como o pai... famoso, eu conheço até a família, mas meu pai mesmo nunca quis saber de mim. Augusto não conheceu o pai quando menino, né? O pouco tempo que ficaram juntos, a amnésia infantil fez com que ele não pudesse lembrar do pai. E o pai se mandou com ele com poucos anos, não sei precisar quantos anos. Só sei que é importante também dizer, nessa equação aí, que quando, por ocasião da morte do Manuel Glicério, a mando do Pedro, e que ficou aquela coisa da polícia, justiça, etc. e tal, a família dividiu-se em duas partes. A família do Pedro e do Alfredo dividiu-se em duas. O Pedro e mais o Aprígio, assim o nome do cara mesmo, Aprígio era irmão do Pedro e irmão do Alfredo também, claro. Aqui tem gente que tem sorte, se chama Pedro, e tem gente que se chama Aprígio, né? Aprígio, Então, o Aprígio, que também parece que tinha umas terras, não sei como é que era, parece que não era muito simpático também com o Manuel Glicério, o Aprígio ficou do lado do Pedro, ficou ao lado do Pedro, torcendo para que o Pedro não sofresse nada com aquela morte. Foi o único. O Citonho, o Tio Citonho, foi um daqueles que ficou ao lado do grupo maior, ao lado do grupo no qual o Alfredo estava. Muito bem. E o fato de que o Pedro saiu ileso do julgamento havido, ou do não julgamento não havido,
isso não deixou que o tio Citonho perdoasse e ficou com aquela coisa encruada nele, com aquele ressentimento, guardando, tentando ver se alguma hora ele poderia descontar, fazer com que ele vingar. E aí um dia ele soube que Augusto existia, né? Sei que o plano, que parece que foi engendrado por tio Citonho, foi o seguinte: ele, conversando, não sei se com alguém ou com ele próprio, imagine ele falando com os seus próprios botões, o tio Citonho. Disse assim: olha, pensando bem, Alfredo já casou as filhas deles todas, menos as que morreram, né? E menos Letícia, que conserva-se em casa e está ficando no Caritó, né? Está encaminhando para o Caritó. Uma mulher bonita, não sei o quê, mas por algum motivo as outras conseguiram maridos bem de vida, comerciantes, etc. E Letícia nada de conseguir marido. Aí o tio Citonho, pensando com seus próprios botões, disse: olha aí, esse Augusto, que é até primo da Letícia, quem sabe, ele não é casado, ele poderia muito bem casar-se com Letícia. E como ele é herdeiro, até agora, herdeiro natural e único do Pedro, um casamento entre os dois seria uma maravilha, né? Que seria uma oportunidade que nosso pedaço da família, que é o maior, conseguiríamos pegar toda a fortuna do Pedro que ele juntou durante a vida, após aquela morte, e fazer com que toda a riqueza viesse para as nossas mãos. Entendeu? Então, esse foi o início do plano engendrado pelo tio Citonho, né? Aí o tio Citonho engendrou a necessidade de aproximar os dois primos, Letícia e também Augusto, né? Aproximar os primos para fazer com que eles viessem a se casar, né? Muito bem. Quer dizer, isso foi um plano urdido pelo tio Citonho, que parece que, ao comunicar isso para, no caso, o Alfredo, e Gentil, que era a mãe de Letícia, Gentil e também Alfredo, Gentil mais do que o próprio Alfredo, ficou tremendamente contra, né? Porque papai era pobre, analfa, não tinha nada, era barbeiro. Enfim, já tinha um bando de filho. Já tinha dois filhos, uma mulher, não sei, tinha três, né? Mas a outra desapareceu, etc. Então, os pais de Letícia não viram com bons olhos esta ideia. Mas o tio Citonho, sim, e o tio Citonho botou para quebrar, e ele era daqueles de, né, fazer de sangue no olho para fazer com que a sua ideia andasse. Então, antes disso mesmo, o Cazuza, que era o tal do leve trás entre a casa do tio Citonho e a casa do meu pai, né, o Cazuza, vez por outra, dizia: mas Augusto, você tem um pai que hoje em dia está rico, muito rico, e você não tem porra nenhuma, não tem nada, né? É verdade que você é filho único dele, mas daqui até conseguir alguma coisa é nada. Ao que papai, isso eu cheguei a ouvir, e recordo-me bem disto. Papai dizer para o Cazuza: olha, se você vier aqui trazer recado, tá certo? Pode levar de volta o recado e dizer o seguinte: que se alguém tiver contato com esse tal de meu pai, que ele pode pegar toda a fortuna dele, enrolar, fazer um funilzinho assim e enfiar no cu, que eu não quero porra nenhuma dele. Isso eu ouvi papai dizer repetidas vezes, sempre para o Cazuza, porque o Cazuza vinha com a ideia, e era o Citonho que mandava input, né? Aí até que o Citonho disse: olha, a saída está em casar os dois. Casar, né? Aqui não consegue casar, está ficando no Caritó, é uma moça bonita, e ele está aí com dois filhos e está numa merda danada. Ele podia pegar uma parte, se não a riqueza toda, uma parte dessa riqueza, né? Muito bem. Aí ele dá a ideia, os pais de Letícia não gostaram muito, mas a ideia chegou aos ouvidos de Letícia. E Letícia não viu com muito maus olhos, não, ao que se sabe, né?
Letícia disse, olha, eu estou no Caritome, não tá, né? Não aparecia candidato, uma moça bonita como aquela. Devia ter alguma coisa. Ela era de sangue no olho também, não era mole. Letícia era uma parada, né? Eu me recordo que as brigas constantes que papai e Letícia tiveram depois que juntaram-se, casaram-se, né? Eram brigas diárias, e quando papai ameaçava alguma coisa, ela disse, faz isto para tu ver, eu te mato, desgraçado. Quer dizer, ela enfrentava era de sangue do olho, entendeu? Eu acho que ela devia ser braba o suficiente para que os rapazes pretendentes possíveis, potenciais, em sabendo desse gênio forte dela, não deve ter ido aproximar-se, né? Porque não era falta de beleza, né? Ela era, eu a considero uma mulher bela. Ela, naquela época, era uma mulher bela. E aí, elas cantaram no ouvido dela e ela não recusou de pronto, né? Ela achou, quer dizer, poderia... Deixa eu ver a foto para ver como é que ele é. Deixa eu levar em consideração, papai, nessa época, eu me recordo até de uma foto que eu não vi mais essa foto. Papai naquela época, ele era um rapaz garboso. Ele era um cara bonito, garboso, olhos verdes, tal. E eu acho que ele só era muito baixinho, né? Como todo mundo lá em casa, né? Era. Mas ela não era muito mais, os dois eram, não, ele era até um pouquinho mais alto que ela, um pouquinho de nada, quase do mesmo tamanho os dois. Só sei que ela parece que pré-aquece, se dispõe a, quem sabe, ter uma conversa, né? Levar um lero. Né? E aí o negócio avança, Augusto é incentivado a isso. Augusto, obviamente, gostava de mulher adoidado, né? Como ele estivera já em Campina Grande, não duvido nada que tivesse já feito alguma visita à casa lá, sem ainda falasse nesse assunto, mas já devia conhecer Letícia, quem sabe. E quando falaram da possibilidade dele casar com ela, não contaram para ele o plano qual era. Entendeu, né? As visitas a Campina Grande tornam-se a miúde, as visitas dele a Campina Grande tornam-se a miúde. Uma certa feita, eles ainda noivos, Letícia vem ao Recife, não a tal casa em que nós morávamos, não, isso não. Papai não era bobo de trazê-la. Mas Letícia veio à casa do irmão Isnard. Era um irmão que ela tinha, que morava quase que no centro da cidade do Recife, numa casa relativamente boa. Né? O Isnard era uma pessoa que tinha... Não sei o que ele tinha, mas era uma casa bonita. Não é? E era casado com a senhora Helena, uma mulher lindíssima, a esposa que esse Isnard tinha. Veja o nome que o velho Alfredo põe no filho, Isnard, não é um nome qualquer, terminando com a N-A-R-D, Isnard. Né? O D, no caso, é mudo, é Isnar, que se chamava na época. Muito arrogante esse Isnar, né? E eu visitava a casa desse Isnar porque, depois que casaram-se, né? Mas no primeiro dia que papai leva a mim, foi numa noite, no começo da noite, que nós chegamos na rua do Alecrim, no bairro de São José, centro do Recife, onde o Isnar, com a sua esposa Helena, morava e a sua filha Islena morava lá. Islena é a mistura de Isnar com Helena. Islena, que hoje em dia é médica, né, que fez medicina, Islena tem mais ou menos a mesma idade que eu, mais ou menos. E foi uma coisa para mim maravilhosa essa viagem. E para mim foi uma alegria muito grande, porque ela tinha um velocípede. Eu nunca andara de velocípede. Eu tinha uma adoração por velocípede. Eu cheguei lá, aquele velocípede estava na calçada. Aí eu olhei com olhos de quem está comendo velocípede. Aí, quer andar? Para que perguntar, né? Passei a noite todinha, indo e voltando. Olhe,
tudo que eu não andei antes de velocípede, nem andei depois, eu andei naquela noite. E enquanto papai ficava conversando lá com o Isná, com a Helena, se bem que Isná não gostava de conversar, porque ele tinha um preconceito social muito forte. Ele era medianamente rico, né? O Isná. Papai era um barbeiro, que morava lá no córrego. E os dois estavam sabendo, o casal, o Isná e a Helena, sabiam que aquela coisa ali era dando... sim, porque a Letícia havia vindo de Campina Grande para a casa de Isnar, seu irmão, lá ficara durante uma noite ou duas, sei lá, e para que, inclusive, para que ela pudesse conhecer a mim e a minha irmã também. Mas como a minha irmã não estava lá, no caso em Recife, levaram somente a mim. Foi lá, nessa noite tal, que eu fiquei de velocípede para lá e para cá. Então, aí Letícia me conheceu. Eu não me recordo de Letícia nessa noite, eu só me recordo do velocípede. O velocípede era verde, olha, está aqui, ó, na cabeça do velocípede. Papai recebeu, acho que até por intermédio do Cazuza, que se prestava a falar com todo mundo, era o embaixador que falava com tudo, recebeu do Cazuza um convite que Pedro, o pai de papai, lhe enviara um convite para conversar com ele. A coisa chegou assim, bem de forma amável, amigável, um convite para uma conversa. E papai perguntou, e o que é que ele quer conversar comigo? Eu disse, não sei, Augusto. Ele mandou dizer que gostaria muito se você pudesse, né? Assim, bem macio. Aí papai disse, tá bom, eu vou lá ver o que esse velho está querendo comigo. Boa coisa não deve ser, mas foi. Né? E aí o que eu vou lhe contar é pela contagem do que meu pai me contou. Não sei o quanto é verdade, o quanto tem de floreio ou não. Eu sei que, em chegando lá, num dos muitos prédios que Pedro tinha no Recife, num desses prédios, dos quais ele, Pedro, era dono, ele e Cazuza sobem até o segundo andar, escadas de madeira, eles sobem até o segundo andar de um desses prédios, né? E lá, numa sala desse prédio, lá estava o Pedro, né? Que ele conheceu pela primeira vez, que ele nunca tinha visto antes. Aí, eu não sei o que é que trocaram, se é aperto de mão, abraço, não sei nada disso. Só sei que o Pedro ofereceu cadeira para ele sentar e disse para ele o seguinte, olha, Augusto, eu vou resumir, tá? Olha, Augusto, esse negócio de você estar aí com esse namoro, com essa moça Letícia, isso não é uma coisa para o seu bico. Não foi assim, obviamente, né? São palavras minhas de hoje. Não é uma coisa para o seu bico. Essa moça é uma moça letrada, uma moça que você não tem cultura, não tem nada dessas coisas, não tem, enfim, não, eu acho que não é uma pessoa ideal para que você pense em casar com ela, né? E como também eu sei que isso é uma armação contra mim, o Pedro disse para ele, isso não é uma coisa que surgiu do nada, isso é uma armação contra mim. O velho não é burro, né? E o Cazuza mesmo pode ter contado também. É uma armação contra mim. Eu tenho, então, para lhe propor o seguinte. Então, o velho Pedro faz ao Augusto, meu pai, uma proposta, que foi a seguinte, nos termos do meu pai. Olha, você tem 2 meninas, não é? Referência a mim também, no caso a Ilza. O pai disse, sim, tenho. E ele disse o seguinte, esses meninos estão sendo criados aqui, acolá, assim. Eu tenho uma proposta de colocar uma governanta numa casa para que seus filhos possam ter uma casa decente e posso colocá-los para estudar até a universidade, eu pagarei, para que eles tenham um estudo, porque, né, senão ele vai ficar analfabeto como você. Ele disse, então, é uma proposta de colocar uma governanta e comprar uma casa para que eles possam viver numa casa decente, né? Não falou casa rica, não, uma casa decente,
E ele sim, sim, até porque, como você sabe, Augusto, isso é o Pedro falando, eu sou sócio do colégio salesiano. Eu acho isso uma mentira, porque o colégio salesiano não tinha sócios, mas ele, segundo me chegou, ele disse isso, que era sócio, inclusive, então, ele disse que asseguraria, nesse tal acordo que ele fazia com o papai, os estudos nossos de nós dois, até no caso da universidade, né? E essa casa, obviamente, seria de papai também, né? Seria uma casa principalmente para os seus filhos, mas, obviamente, quem vai cuidar dos seus filhos é você vai ficar como dono dessa casa também. Então, é uma casa, o estudo para os seus filhos até a universidade, e papai olhou para a cara deles assim e perguntou, e o que é que você vai querer em troca disso? Ele disse, eu vou querer em troca disso o seguinte, você sabe que esse povo todo com quem você está convivendo, todos são inimigos meus, né? E todos querem ver o pior para mim. E eu não estou de maneira nenhuma gostando dessa armação que eles estão enlaçando você. Você que não está percebendo isso. Mas eles estão... Você devia pelo menos se tocar de que um presente desse, de oferecer uma moça linda, letrada, lá de Campina Grande, né? Filho de um lente catedrático, que era, no caso, o Alfredo, e oferecer assim a você um barbeiro, né? Aí, né? E papai disse sim, papai já meio emputecido, porque ele estava rebaixando papai, embora fosse a verdade, né, o que ele estava dizendo. Aí papai disse sim, e você, o que é que você vai querer em troca disso? Ao que o Pedro teria dito assim, olha, eu tenho aqui um papel, com um papel que foi o advogado meu que fez, que tem aqui uns dizeres. Essas aqui são palavras textuais do meu pai, que o Alfredo teria dito. Eu tenho aqui um papel com certos dizeres que eu vou pedir aqui a alguém, aí chamou alguém lá, para que leia. Ele chamou e leu o seguinte, que esse pedido era um pedido, que essa condição era uma condição em que papai iria assinar esse papel, era um papel onde dizia assim, que ele mandaria colocar um anúncio na primeira página de todos os grandes jornais de João Pessoa, de Recife, de Campina Grande, dessas 3 cidades principais, na primeira página, um anúncio contendo os seguintes dizeres, né? Eu, Augusto de Albuquerque Queiroz, declaro que não conheço nem a Alfredo de Albuquerque Queiroz, nem a sua filha Letícia de Albuquerque Queiroz, não os conheço, né? Não tenho, mesmo nesse desconhecimento, nenhum motivo de admiração por nenhum deles, né? E rejeito a ideia que já ouvi dizer que havia uma certa pretensão de que esta senhora viesse a ser esposa minha. Eu repudio esta ideia. Bom, aí papai olhou para a cara dele, disse, você está querendo que eu assine isso? Ele disse, a condição. Eu estou lhe oferecendo uma coisa, em troca você assina isso. É só o que você tem que fazer. Você assina isso aqui, que você sabe fazer o desenho do seu nome, né? Ele disse, alguém disse para ele, né? Ele disse, eu sei que minha mulher me ensinou sem fazer. Mas acontece que eu acho isso um abuso da sua parte, você me propor uma coisa desta, tá certo? Você não tem por que se meter na minha... Você nunca, jamais antes pensou em falar comigo. Foi por causa deste negócio que o senhor está me chamando. Inclusive, me disse com todas as letras que foi por causa disto mesmo. Acontece que esta moça, eu gosto dela. É uma moça bonita, eu já estive com ela várias vezes, ela se interessou em casar-se comigo e eu estou interessado em casar-me com ela. E não vai ser por causa de uma promessa dessa que você está fazendo, que eu não vejo grandes vantagens nisso, dizer para um cara que está dando cultura e instrução e leitura para quem nunca teve, não era muita coisa, sabe? Mas eu sei que papai reagiu dessa forma, de acordo com as palavras do meu pai. E fique-se muito bem com essa sua merda, dessa proposta sua, né?
Aí o velho se levantou e disse, olha, sua merda não, você me respeita, não sei o quê. Aí altercaram-se. Altercaram-se ao que Pedro, né, levantou assim a mão, quase como que querer bater nele, né? Você é meu filho, eu posso, né? Eu posso bater. Aí papai parece que tentou puxar o revólver, porque estava carregando o revólver, até porque ele era, né? Não sei o que ele era na época, mas ele tinha revólver. Aí ele estava com o revólver, aí tentou puxar o revólver, ao que saíram de trás das cortinas vários homens armados, com rifles, inclusive. Aí papai olhou assim em volta. O velho Pedro não era burro, né? Aí ele disse assim, tá aí a sua coragem, né, seu velho merda? Você só tem coragem de vir fazer uma proposta como essa assim, porque você está com esses capangas tudo aqui em torno de mim, com as armas apontando para mim. Olhe como você é covarde. Aí, até logo, vai ser enfio que eu sei. Aí ele disse aquela coisa de sempre, ele disse, enfie toda essa sua fortuna, essa sua proposta no rabo, porque eu vou casar com ela sim. Agora, ele não sabia por quê, porque que ele ia casar com ela assim. Quer dizer, eu acho que o Pedro deve ter, de qualquer forma, colocado um grilo na cabeça dele, né? Ele deve ter pensado pela primeira vez, mas por que diabo, se é que não pensou antes, sei lá. Mas, enfim, a coisa terminou assim, papai desce as escadarias e vem embora, e foi isso que aconteceu. Papai deu conhecimento disso para o tio Citonho, através do Cazuza, né? O Cazuza logo levou o que aconteceu. Parece que o arraiá do tio Citonho e das adjacências ficou muito contente com esse fato, né? E papai, no caso, reagiu, como eles disseram, no caso, reagiram bem, reagiu bem, no caso, né? E não aceitou aquela ideia, proposta que o Pedro fez. Quer dizer, eles ficaram muito contentes com esse fato, segundo o Cazuza disse. O Cazuza é que não gostou. O Cazuza disse que você podia ter aproveitado, você podia ter assinado e não cumprido, ora, homem. Aí papai disse, não vem com essa história para mim, você se enche muito a minha cabeça com esse tipo de coisa, eu não sou eu, já sempre mandei ele enfiar no cu a riqueza dele, não seria hoje, inclusive com aqueles capangas todos, você viu? Isso eu peço que o Cazuza... Mas não tinha como não cumprir, se ele casasse com ela, ele tirava a casa, a escola, a governanta, tirava tudo. Era importante para que se registre, né? Registre essa armação que de fato aconteceu. Quer dizer, que só se evidenciou em palavras para meu pai neste tal evento, né? Mas que esse plano que fora urdido, não foi dito a meu pai o plano todo no começo, mas aí o próprio Pedro tratou, né? Pelo menos de alertar Augusto do que estava acontecendo. Passou-se esse fato e em junho de 52 o casamento ocorre. O casamento ocorre e aí lá vem, no outro dia... sim, eu soube, não sei se é verdade isso, eu soube que o Alfredo, pai dela, Letícia, não comparecera ao casamento. Casamento que só se deu no civil. E aí, então, um dia, sei lá quantos dias depois, lá vem a caravana trazendo Letícia e Augusto e uma dama de companhia, né? Que Dona Gentil, a mãe de Letícia, tratou de arrumar para que Letícia não ficasse tão assim entregue a um bocado de bugres. Né? Aos serviços domésticos também, né? Imagina. Também. Aí mandou uma senhora chamada Dona Filó. Esta mulher era uma dama de companhia, mas eu vou te contar. Era uma mulher espertíssima, né? Muito arguta, e logo olhou para aquele loft, aquela coisa horrorosa daquela casa, e fez uns muxoxos, né? Deixou claro o quão injuriada ela estava com aquela situação toda. Mas passou lá, arrumaram uma cama para ela, não sei lá como é que foi, né? Eu sempre morei na parte de fora, na parte exposta, assim, não sei como é que aconteceu. Mas só tem que arrumar. Como assim, na parte exposta? Não entendi. Porque a casa só tinha
dois cômodos da frente que ficavam junto da parede frontal para a rua. Aquela tal que tinha 3 portas assim e 2 portões do lado. Você está me dizendo que essa casa não tinha a parede do fundo? Não tinha. Ela tinha a parede da frente, as paredes do lado e para trás era aberto para o quintal. E tinha mais uma parede atrás que compunha com a parede da frente, que dava para a rua, um cômodo. Tá, um cômodo completamente fechado. Um cômodo completamente fechado. E o cômodo de trás, não tinha a parede de trás, ele dava direto para o quintal. Havia uma mesa grande, havia uma cama de lona onde eu dormia, mas tudo ficava mais ou menos exposto ao vento. Entendi, porque faltava uma parede. Era como se fosse um alpendre. Faltava 2 paredes, quer dizer, faltava uma imensa parede que pudesse como é que se diz? Ou seja, onde você dormia se configurava mais numa varanda do que num cômodo. Uma grande varanda, embora... Uma grande varanda. Muitas coisas... Que se conectava diretamente com o quintal, porque não tinha parede de fundo. A tal da casinha que ficava afastada, mesmo até... A casinha é o banheiro. O banheiro. E você não sentia frio? Não, aí papai pegou, o que papai fez? Ele colocou, ao invés de parede, ele colocou umas mantas grandes, porque que ele amarrava... Que corriam. Um negócio lá, umas varas, e ficava um troço que mais ou menos fechava até mesmo a luz, para que não houvesse um certo escuro. Era uma parede de pano. Uma parede de pano, digamos assim. A casa... É como um provador de roupa em loja, que é com a cortina. Embora não corresse, era uma coisa amarrada mesmo. Tá, entendi, não corria, tá. Em cima durante o dia para que a luz entrasse. Agora, a casa do vizinho, se você se puser de dentro da casa, olhando como que para a rua, o vizinho da direita, ele próprio havia feito um muro, não era parede, mas era um muro que eu me recordo que esse muro estava completo. O outro não, mas esse estava. O outro do outro vizinho não estava, mas desse vizinho aqui estava. Ou seja, como algumas casas não tinham muro para separar da sua, é como se vocês convivessem no mesmo lote, assim, né? Exato. Havia uma parte do quintal de umas 4 ou 5 ou 6 casas que era comum. Nós, existíamos em algumas dessas casas, brincávamos com os uhum. E me diz uma coisa, essa casa sua de Casa Amarela, do córrego que ficava em Casa Amarela, ela ficou assim desse jeito, sem parede, por quanto tempo? Quando que ela foi completa, quando ela foi terminada? Olhe... Por sinal, me diga uma coisa, você morou nessa casa até quando? Porque você morou em Casa Amarela, mas você também morou na Encruzilhada, vai contando as casas. Olhe só, eu não fiquei nesta casa até Letícia, porque assim, é importante dizer o seguinte, que essa dona Filó, esse é um subcapítulo importante, essa dona Filó, esperta, arguta como nunca vi igual, essa dona Filó, ela tratou de, forçando a barra consigo própria, de que vocês tinham que se mudar dali. Chegar-se aos vizinhos. A vizinha mais próxima, ela chegou-se ali, né? E logo foi se enturmando, informando que ele casou-se com a outra de Campina Grande, aquela coisa, barará, e soube logo, não demorou muito, não demorou uma semana sequer, para se informar que papai, não muito distante no tempo, morara com uma família. De lá. Luizinha. Com a Luizinha, né? Que ajudou a colocar alguma daquelas poucas paredes de pé, inclusive. Mas aí Dona Filó descobriu Luizinha. Não levou muito tempo a Dona Filó descobrir tudo. Puta que pariu. Menina, Dona Letícia, que já não estava gostando muito da coisa, e Dona Filó, certamente, conversando as duas a sós, baixinho, deviam estar horrorizadas com aquela armadilha, né? E aquilo era uma armadilha, né? Para cima de uma pessoa, né? Mas
E aí eu me recordo de quando a porta daquele tal cômodo que ficava fechada, aquela tal porta que virava para a parte de dentro, aí Letícia saíra do quarto. E Letícia saíra do quarto com uma roupa que depois eu vim a saber que chamava-se chambre de coucher, à coucher, uma coisa Não, assim. é robe de chambre. Robe de chambre. Então, lá vem Letícia com um negócio assim de veludo verde e com uma cinta caída assim. Olha, para mim aquilo ali era uma Nossa Senhora que estava descendo do céu. Não, falando sério. Eu olhei aquele, eu fiquei estatelado, assim. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, aquela roupa, eu nunca tinha visto uma mulher tão bonita, uma roupa tão bonita. Eu fiquei quedo, assim, embasbacado. Eu fiquei, né? Levei algum tempo para recobrar-me, sabe como é que é? Mas, enfim, aí o tempo vai se passando e a dona Filó deu a conhecer para a Letícia de que o Augusto, até quando estava noivo com ela, até então vivia com a mulher, não se sabe por quantos meses, né? Só sei que alguns, não muitos meses antes do casório, ele despachou aquele povo todo, né, para que ela não encontrasse nem sequer vestígio, né? E acho que ele deve ter feito um bocado de coisa para que não houvesse vestígio algum. Mas houve essa informação de uma testemunha vizinha, postal, né? Aí Letícia, então, começa a derramar o verbo. Que negócio é esse de uma tal de Luizinha que você vivia com ela enquanto visitava a mim lá em Campina Grande, Gustavo? Rapaz, isso é mentira, não sei o quê. Quem foi que disse isso? Não interessa quem foi que disse, não sei o quê. Olha, minha filha, foi essa a primeira e foi de uma série infinita até a morte. Nunca mais parou, né? Nunca mais parou. Ao contrário, tinha dias que a senoide subia, né, até um ponto em que a ameaça de morte vinha, né? Aí ela dizia, venha. Aí ele levantava Você assim, falou que teve dias que era ameaça de faca de um lado e água quente do outro. morte. Ela dizia, eu mato você. Ele falava alto e gritava, entendeu? Quer dizer, na certa, muito tempo depois é que eu vinha a imaginar que ela, com esse gênio que tinha, foi esse gênio que talvez tenha afastado pretendentes possíveis que ela tenha tido, porque beleza é ela. Porque mulher naquela época tinha que aceitar tudo, né? Tudo, e essa não só não aceitou tudo, e Dona Filó veio como uma instigadora para dizer para ela, olha, não, sabe como é que é? Eu sei que Dona Filó não passou muito tempo lá, disse que não aguentava. Foi a mãe dela que mandou Dona Filó e mandou Dona Filó, você sou eu, Dona Filó. Exatamente. Ela era representante da sogra, Dona Filó era sogra. Mas Dona Filó não aguentou viver ali naquelas condições, que eram muito piores do que a casa certamente pobre que ela talvez estivesse em Campina Grande, e tratou de ir embora. Arrumou seus picuás todos, disse, Letícia, lhe desejo felicidade, minha filha, mas, olhe, não baixe a cabeça, faça como você sempre fez. Mas aí ela começou, a partir daquele dia, que já antes ela havia dizendo, olha, Augusto, não vai dar para ficar nessa casa, ou completa essa casa, você quer, não sei o quê. Ou seja, a pressão começou desde do dia seguinte. Né? Quando ela pôde, que chegaram à noite, na certa, não me recordo bem, mas quando ela viu, durante a luz do sol, aquele desdouro danado, ela deve ter dito, olha, eu não vou ficar aqui, eu não vou sair da casa dos meus pais com o conforto que tinha, eu sabia que eu viria para condições inferiores a que nós estávamos lá, mas não foi para uma coisa desta, não é? Você me enganou, você não falou a verdade, não sei o quê. Papai disse, não, mas isso a gente ajeita, não sei o quê. Papai sempre colocando planos quentes, não sei o quê lá. Mas a briga, o móvel principal da briga era a Luizinha. E ela disse, olha, eu também não vou querer esses seus 2 filhos aqui. Apesar de eu saber que você tinha 2 filhos, eu aguento essa porcaria toda aqui, mas quero que você tudo faça para que nós nos mudemos daqui o quanto antes. Desde os primeiros dias, né, que ela colocou como condição para continuar ali com ele,
que os dois tratassem de buscar uma outra casa, ou comprada, ou alugada, ou ir. E eu não me recordo, porque ele levou-me, quando ela disse que não queria a nós lá na casa, ele disse, parece que a Ilza que viria, não veio, e a Ayrton, então, foi levado para Campina Grande, não, no caso, para a dona Didi, né? No caso em Caruaru, para que ficassem os dois sóis. Então, ficaram os dois sóis e eu fui levado de volta. E aí, não sei por que, cargas d'água, algum tempo depois, alguns meses depois, ele foi buscar-me. Parece que ela aqueceu com a minha vinda, com a de Ailza, não. Eu só sei que aí buscaram-me. Ele foi lá buscar a mim, a gente veio de trem, porque tem entre Caruaru e Recife tem trem, até um pouco mais, a linha vai. Caruaru e Recife tem, nós viemos de trem, eu me recordo disso. Foi uma das primeiras coisas na minha vida que eu consigo ver, é aquele trem. Assim, com 5, 6 anos, sei lá quantos anos. Aí eu me recordo daquele trem. A gente vindo para Recife, eu vindo na janela do trem, olhando, achando gostosíssima a viagem de trem. Para mim tá tudo bom. Criança acha tudo bom. Disse que é solteiro e não tem descendência. Disse que, podendo, portanto, dispor da totalidade dos seus bens, conforme lhe faculta a nossa legislação civil, ora o faz pela maneira que se segue. Disse que deixa ao menor Eduardo Francisco Corrêa de Araújo, filho de seu amigo, Dr. Otávio Corrêa de Araújo. Eu só queria fazer um comentário. É engraçado que o Pedro sabe que ele teve um filho. Ele sabe. E mesmo assim, ele não busca querer saber onde está e nem menciona esse filho no testamento. É impressionante, né? Distribuída. A presente escritura compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber, de um lado, como outorgante, bem atenta a isso, viu? Como outorgante adotante Pedro de Albuquerque Queiroz, brasileiro solteiro, maior, proprietário e comerciante. Não, peraí, ele vai adotar os filhos do Otávio Corrêa? Exatamente, é isso. E o Otávio vai deixar que o Pedro adote os... Vai e concorda, e aqui diz que ele concorda. E não era solteiro, ele era casado. Ele na pior não era casado ainda, porque a Antônia Maria da Conceição ainda estava viva. Não estava. É muito bizarro, né? Hein? É muito bizarro tudo isso, né? Prole, eu nem havia me chamado a atenção tanto isso. Você agora que está de fora vendo essa coisa. Né? Eu não ele é casado há muitos anos, né? É casado há muitos anos, né? Não tendo por isso prole legítima ou legitimada e que também não a tem natural. Meu Deus. Entendeu? Você nota como a força que ele dá nesse trecho aqui. Não tenho filho nenhum. Nenhum, absolutamente. Nenhum, zero. Resolveu adotar, como de fato adota, pela presente escritura, como seus filhos aditivos, os outorgados e adotados, os três, tá?